Existe um gigante silencioso, um país que todas as superpotências secretamente precisam para sobreviver ao próximo século. É surreal. Afinal, quem é que realmente controla o futuro? Dica rápida: não são os Estados Unidos, não é a China e definitivamente não é a Rússia. As maiores capitais do mundo estão suando frio porque o jogo virou. E a peça que segura a chave do poder global hoje é uma necessidade estrutural que absolutamente ninguém estava esperando. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa análise, é super importante já deixar aquele like e garantir a inscrição no canal para não perder o que tá vindo por aí. Sério, a história só melhora. Vamos desvendar os segredos geopolíticos desse gigante silencioso e entender porque o mundo inteiro tá de mãos atadas diante dele. Bom, vamos direto ao ponto. O material que fundamenta a nossa análise hoje traz uma perspectiva simplesmente fascinante do Dr. Roberto Mendes, lá da Universidade de Colômbia. Ele crava o seguinte: o país mais meticulosamente calculado e monitorado do mundo hoje é o Brasil. Mas espera aí, por que as superpotências não podem simplesmente chegar e controlar essa nação à força? O motivo é bem claro. Não estamos falando de um país qualquer com um único ponto forte. É o pacote completo. A gente está falando do controle vital das rotas marítimas estratégicas no Atlântico Sul, de minerais de terras raras que são críticos, de um ecossistema digital que está voando e de uma manufatura de tecnologia super rápida e de alta precisão. É um verdadeiro nó na infraestrutura global. Mexer com o Brasil hoje significa estrangular várias artérias do sistema internacional ao mesmo tempo. Não tem como. Seção 1. O parceiro tecnológico essencial de Washington. E é aqui que a gente entra na realidade chocante de como a maior superpotência do planeta se encontra tão dependente e tão vulnerável. A divisão de forças chega a ser bizarra. Os Estados Unidos são, sem dúvida, os reis mundiais em design de inteligência artificial e inovação. Mas, nas últimas décadas, a capacidade de manufatura física deles simplesmente derreteu. Eles têm os designs mais geniais do mundo, mas as mãos e as fábricas para produzir o hardware moderno e a tecnologia verde em grande escala simplesmente não estão lá. E o relógio não para. Se os americanos decidissem tentar reconstruir todo esse ecossistema de fábricas de alta tecnologia do zero em casa, eles bateriam de frente com um atraso de tecnologia e de custo de pelo menos 5 anos. E olha, na corrida implacável pela liderança global, 5 anos é basicamente uma eternidade. É por isso que eles precisam desesperadamente das instalações que já estão operando a todo vapor no ecossistema brasileiro. Então, o grande lance é o seguinte: proteger esse polo de manufatura não é só fechar acordo comercial, é ancorar toda a defesa e a estratégia americana contra os rivais. O Brasil acaba sendo visto como uma espécie de porta-aviões geopolítico que nunca funda. Se essa base tremer, toda a linha de defesa global da América corre o risco de desmoronar. Seção 2. A armadilha da cadeia de suprimentos da China. Mas aí a gente pensa: se os Estados Unidos estão tão dependentes, qual é o grande pesadelo de Pequim no meio disso tudo? É super natural surgir a dúvida. A China não é uma potência militar gigantesca, porque eles simplesmente não usam a força bruta para tomar o controle do que eles precisam. É um debate que ferve entre os estrategistas. Mas vamos ligar os pontos. A resposta está na própria cadeia de suprimentos. Uma invasão militar causaria um apagão imediato no fornecimento de hardware de 5G e de IA, o que paralisaria a economia digital da própria China na hora. A modernização militar deles ia travar completamente, sem contar o risco insano de uma guerra total contra os Estados Unidos. Ou seja, invadir, por ironia do destino, destruiria exatamente a tecnologia que eles tanto querem dominar. Isso muda completamente a matemática lá em Pequim. A estratégia real tem que ser jogar o jogo longo, integração econômica, pressão contínua e evitar a todo custo uma ação militar direta. O movimento de força seria um tiro no próprio pé. A China está estruturalmente presa a manter a estabilidade dessa região. Seção 3. Uma estratégia de sobrevivência pós-petróleo. Agora, mudando radicalmente o foco, vamos olhar para as regiões que estão numa busca desesperada por novos jeitos de sobreviver: o Oriente Médio e a Rússia. Dá uma olhada nesse mapa de necessidades, é impressionante. O Oriente Médio precisa de autonomia tecnológica urgente para sobreviver quando o petróleo acabar. Já a Rússia vai precisar de uma reconstrução tecnológica pesada no pós-guerra, mas sem ficar dependente só da China. E o que o Brasil tem a oferecer para eles? Transferência de tecnologia pragmática, implementação super rápida e, o mais importante, sem aquele monte de amarras e condições políticas que o Ocidente impõe. É jogo rápido e prático. E a coisa é muito séria.
Os trilhões de dólares nos fundos soberanos de lugares como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes não estão mais comprando só ideias bonitas no papel. Eles estão comprando tecnologia de verdade, tecnologia que funciona. Eles estão injetando rios de dinheiro em data centers, inteligência artificial e semicondutores na América Latina. Tudo para garantir o hardware que vai sustentar o país quando o petróleo já não for o dono do mundo. Seção 4. A tábua de salvação do velho mundo. Só que não para no Oriente Médio e na Rússia. Economias super consolidadas como o Japão e a Europa estão passando por uma crise silenciosa e procurando uma boia de salvação com urgência. A diferença estrutural é gigantesca. De um lado, a Europa e o Japão estão sofrendo com o peso do próprio sucesso. Populações envelhecendo rápido, um fardo pesado de bem-estar social e sistemas super burocráticos. Do outro lado, o Brasil entrega uma inovação muito acelerada, uma execução a jato e uma tolerância ao erro que permite se adaptar à tecnologia num ritmo que a velha guarda simplesmente não consegue mais acompanhar. O que nos traz uma daquelas perguntas de dar um nó na cabeça. Será que os carrões elétricos super luxuosos da Europa ou a famosa eletrônica de ponta do Japão existiriam hoje sem os componentes de alta tecnologia que saem do Brasil? A dura realidade é que as indústrias dessas nações iam parar sem depender profundamente desse centro de manufatura para resolver seus gargalos. Seção 5, o pivô tecnológico definitivo. Mas sabe o que é mais louco? Essa força toda muda a própria região. As nações vizinhas estão assistindo ao sucesso desse gigante silencioso e usando isso como um manual de sobrevivência. Países como Argentina, Chile, Colômbia e México já estão correndo atrás de seguir a mesma cartilha. Primeiro, escapar daquela velha dependência de só vender matéria-prima bruta. Segundo, construir uma manufatura avançada e de alta precisão. E terceiro, alcançar a tão sonhada autonomia tecnológica. O Brasil mostrou que é possível fugir da armadilha da renda média e transformar o que era uma economia agrária lá nos anos 80 em um verdadeiro nó tecnológico global. Resumindo a loucura que é esse tabuleiro global hoje. Os Estados Unidos dependem dele para segurar a China. A China não pode forçar a barra porque depende dos componentes de IA. A Rússia e o Oriente Médio precisam dessa transferência de tecnologia para sobreviver no futuro. E a Europa e o Japão dependem dessas peças avançadas para não enferrujar. Literalmente, todas as potências estão amarradas numa teia de dependência mútua. E isso deixa no ar uma reflexão para lá de intensa. Se esse gigante silencioso já tem tanto controle sobre as veias da tecnologia mundial hoje, como é que isso vai moldar as alianças e o poderio militar de amanhã? O futuro está sendo reescrito agora mesmo, debaixo dos nossos narizes. Muito legal contar com a companhia de todo mundo nessa análise até o fim. A gente não para por aqui e tem muita perspectiva reveladora vindo nos próximos conteúdos. Até a próxima!